Gente, então bom dia. Sejamos bem-vindos de novo para mais uma quarta-feira de estudo. Bom Hoje dia. nós vamos para o nosso capítulo 5, Ética. Responsável de hoje é a Soninha. Soninha, de vez em quando, nós vamos interferir, tá? Então, lembrando, gente, não é palestra, é grupo. Então, conversem, tragam opinião, tragam esclarecimentos, tirem dúvidas. Se a gente não souber, a gente estuda, semana que vem a gente traz. Mas a grande intenção é que a gente vai crescendo todo dia um pouquinho de forma conjunta e não de uma forma estática. Não é naquela verticalidade de alguém ensina para outra aprender, tá? Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso divino amigo, e pedir que nesse momento se faça presente, junto a seus emissários de amor, para nos inspirar. Mestre amado, tudo que fazemos, fazemos por amor ao Senhor. Obrigado por ser direção, guia, modelo para nossas vidas. Obrigado por se fazer referência para nossas almas e nos colocar sempre de forma encorajada à vivência do Evangelho, ao crescimento espiritual. E te pedimos, Senhor, nos ajude a nos tornarmos uma rede de fraternidade, para que com mais propriedade possamos chamar a Deus de Pai nosso. Agradecemos pela oportunidade e rogamos a assistência para a Soninha, para que, junto aos seus mentores, possam trazer tudo aquilo que precisamos ouvir, na medida certa de nossos corações consigam também aprender. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Soninha, fique à vontade, de vez em quando a mãozinha levanta. De vez em quando e sempre. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos. Que o Mestre Jesus nos inclui. Então, né, como o Murilo diz, hoje nós vamos para o capítulo 5, Ética. Ética. Numa abordagem muito simples, poderíamos conceituar a ética como um conjunto de procedimentos que dispõe sobre os deveres do indivíduo para com Deus e a sociedade, sustentados na opção consciente pelo bem. Então, ética, o bem proceder perante Deus, perante o próximo. Ética, ela está a todo momento, né, conosco. E os espíritos superiores propuseram, através de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 630, que o bem é tudo que conforme a lei de Deus, e o mal que lhe é contrário. A ética, portanto, está relacionada com a compreensão dessa lei, que varia de pessoa para pessoa ou de grupo para grupo, conforme o estágio evolutivo de cada um. Eu gostaria de fazer um comentário, né, sobre isso aí, mas gostaria de pedir ao Murilo, se puder, iniciar assim, esse comentário para mim, porque eu estou um pouco ansiosa. E aí, por favor, Murilo, na sua colinha. Gente, não preocupe. Eu falo que ficar ansioso é normal. A maioria de nós aqui é a primeira vez que está propondo algum estudo. Então, fica tranquilo. Aqui não é prova que depois nós vamos falar assim, olha, melhor avaliado como expositor espírita. Não, não tem isso, tá? Alguns comentários aí desses dois primeiros parágrafos. O primeiro, gente, falar de ética é falar de uma condição de progresso da humanidade. Aquilo que norteava a nossa ética há um tempo atrás, há 100 anos, 200, não é a mesma coisa de hoje. E daqui a pouco a gente vai ver, nesse mesmo capítulo, a ética como uma irmã da religiosidade, mas também uma ética que ela é desenvolvida pelo tempo. Mas eu queria fazer uma sugestão de um livrinho fininho do Valdo Vieira com o André Luiz.
que é Conduta Espírita. É um livro antigo, não sei se vocês já viram ele. Inclusive, a FEB, há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, fez um trabalho de estudo desse livrinho. Por quê? Porque ele vai falar dessa conduta, dessa ética que nós temos quando nós assumimos, toda vez que chove, essa parte do lago, quando nós assumimos esse compromisso até lá na frente no de testemunharmos o Evangelho. Então, é como se fosse um roteiro. Porque quando a gente fala no livro dos Espíritos que Jesus é guia e modelo, olhar para o Cristo, às vezes a gente olha e fala como andar para chegar nele. Então, a gente tem a doutrina trazendo para nós essas reflexões do como fazer. E no segundo parágrafo, ele fala sobre essa condição do Espírito para adentrar a esses mistérios de Deus, porque essa ética, ela vai variar de acordo com o grau evolutivo. Então, vamos pensar nas revelações de Deus lá para a doutrina espírita. Quando nós tivemos Moisés, nós tínhamos uma ética, uma mentalidade, uma forma de entender o certo e o errado. Quando Cristo vem, ele reinaugura a nossa forma de nos relacionarmos com Deus e instaura uma lei de justiça pautada no amor. E não mais naquele olho por olho, dente por dente. Ele traz não permissividade, mas ele traz uma estrutura de perdão. Ele traz toda uma nova forma de entender as relações humanas a partir da fé. E aí, quando a gente tem a terceira revelação, que a gente considera o próprio Espírito do Consolador prometido, que para nós é a própria doutrina, nós temos um novo estágio, onde uma nova ética também vai ser instaurada. Qual? A do amor, a de entender a pluralidade das vidas, a pluralidade dos mundos habitados, as leis de progresso, de amor, ou seja, fazer com que esse véu que nos separa de um conhecimento espiritual mais profundo vá caindo. Então é isso. Foi isso aqui que está na minha colinha, Soninho. Ótimo, obrigada, Murilo. Imprescindível a fim de que o indivíduo se lance à frente no esforço de galgar novos patamares de evolução, certos parâmetros ou modelos que funcionam no bojo da lei como um princípio geral de cooperação, determinando que os da direita auxiliem os da retaguarda, e sobre esses estímulos produzindo pelos vanguardeiros do progresso encarnado ou desencarnados, que se estabelece a ética social de cada fase de crescimento do ser humano, sinalizando roteiros, acendendo claridades, na condição de uma frente norteadora do progresso das sociedades organizadas. Historicamente, a mediunidade está tão intimamente ligada à vida religiosa, que os espíritos elevados, e especialmente Jesus, lançaram preciosos roteiros para que os indivíduos a ela chamados pudessem exercê-lo com segurança. E nenhum conceito define melhor a postura ética ideal do médium ante a mediunidade do que a simplicidade da orientação contida em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10. A mediunidade é a coisa santa, que deve ser praticada santamente. O que se eu entendo aí entendi nesse parágrafo é que a mediunidade, ela deve exercer a mediunidade com segurança e nenhum conceito define melhor que a ética ideal. O quê? Viver a mediunidade, viver com Cristo perante as leis que realmente Cristo nos ensinou e a ética, né, de nós mesmos. Como viver uma ética, eu estar numa mediunidade, estar numa reunião, se eu não tenho conhecimento daquilo que está ali acontecendo.
E o Evangelho, né, é uma mediunidade coisa santa, né? É uma coisa que tem que vivenciar segundo Cristo, não sair por aí esbanjando, né, mediunidade, falando, acontecendo, pregando coisas que talvez a gente não saiba. E aquilo que vá contra a lei de Deus, contra Jesus, né? Então, se eu tenho conhecimento, se eu tenho sabedoria, que eu possa fazer, que eu possa vivenciá-la com respeito, né? Com educação, com entendimento realmente da ética. Murilo, por favor, me auxilia aí. Eu acho interessante quando ele fala assim, e aí você tocou no assunto que eu vou chegar. Primeiro, a mediunidade tem que ser exercida de uma forma santa. Gente, a mediunidade tem que ser exercida. Ao médium é pedido o aprimoramento moral que lhe cabe. Então, nós, médiums, temos que saber os nossos limites, buscar superá-los, mas sem trazer um peso gigantesco para cima da gente, para que a gente seja os novos Chico Xavier da vida. Vai dar errado. O que é viver essa mediunidade de uma maneira santa? De uma maneira ética, de uma maneira responsável. E quando a gente vai no dicionário e procura o conceito desse ser santo, eu acho legal porque ele fala assim, uma pessoa de grandes virtudes e de uma bondade invulgar. O que é isso? Hoje, a gente acha que mediunidade é mediunidade de TikTok, mediunidade de YouTube, onde o próprio espírito tem um canal de YouTube ou faz a dança dele no TikTok. Gente, pelo amor de Deus. Qual que é a responsabilidade que a gente está usando para poder entrar em contato com a espiritualidade, fomentando o progresso, que a gente já viu o objetivo da mediunidade. E aí entra a atividade com uma característica santa, é de responsabilidade, é de estar atrelado a um caráter moral. E depois, quando eu falei que a gente tem o autor aqui coloca a, a mediunidade, a questão religiosa atrelada à questão ética. Se a gente vai procurar quais são os princípios da ética, eu peguei aqui dois exemplos, tá, gente? Da ética budista. Vamos esquecer que cada um de nós cristãos aqui de origem judaica. E olha se vocês vão achar alguma similaridade com o que os 10 mandamentos falam, o que a própria doutrina fala e o próprio Cristo fala. Eles têm 5 princípios éticos: não matar, não mentir, não roubar, abster da desordem sexual, abster da bebida embriagante. E quando a gente vai lá para os 10 mandamentos, que a gente herda da nossa origem judaica, a gente tem amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar coisas alheias. Olha, vocês lembram quando a gente leu o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, fala que Jesus não refutou as leis de Deus trazidas por Moisés. Ele refutou as leis civis que Moisés punha. Tanto é que a gente não mede quantos passos a gente dá para chegar numa casa onde a gente faz oração. Ou a gente come carne de porco. Então, assim, dando exemplos básicos, né? Bobos. Mas outras coisas também fazem sentido. A gente não apedreja o adúltero. Então, quando a gente fala de uma ética, é porque a religião, ela sempre vai ser, indiferente de qual seja, uma ferramenta proposta para a gente como uma alavanca de progresso. Então, não existe religião ruim. Não existe religião errada. Existe o mal religioso. Tem o religioso hipócrita.
Tem. Mas aí é a gente, não é a estrutura da religião, é nosso. Então, quando a gente assume essa responsabilidade, fala, ok, vocês estão fazendo um estudo, e qual é a responsabilidade sua frente a tudo que vocês estão aprendendo? É uma reformulação ética do olhar sobre você mesmo, sobre o seu olhar sobre o mundo, o seu olhar sobre as relações que você mantém, porque elas têm que espelhar aquilo que a gente vem aqui estudar. Todo dia um pouquinho mais. Senão a gente não está fazendo essa reforma íntima, que nada mais é do que uma reforma ética. A gente está buscando decorar um tanto de conhecimento para uma hora ou outra a gente soltar. E aí a gente faz da doutrina um mero intelectualismo desnecessário. Porque não é essa a proposta de Kardec, não é essa a proposta do Espírito de Verdade. E aí a ética, ela não está, né, no entender de ir para uma mediúnica. Por exemplo, hoje é dia de uma reunião mediúnica. Então, hoje eu não vou comer carne, eu não vou fazer sexo, eu não vou fazer nada. A ética é o dia a dia, né? É como a gente se vive no dia a dia, né? Com o próximo e principalmente com a gente mesmo, né? Como eu estou lidando com tudo isso aí? E os 10 mandamentos, né? E aí? Até que ponto eu vivo os 10 mandamentos comigo? Né? Porque para me passar para o próximo, né, para o outro, eu tenho que primeiro vivenciar aquilo. Como é que eu estou sendo ética comigo? Como é que está sendo o meu proceder? Eu acho mais impressionante é porque a gente, numa cultura nossa, ocidental, mas até numa cultura que a gente tem buscado até reproduzir culturalmente, a gente fala muito da sexualidade como um algo sujo, pecaminoso, como ainda com esse ar, vocês notam? Mas o que que a espiritualidade fala para tomar cuidado com essa sexualidade? Porque sexualidade não é ato sexual, é muito além. Vai ficar aqui uma outra sugestão de leitura que depois a gente pode até fazer um estudo sobre ele. É um livro, ele não é um livro grande, tá, gente? Porque tem gente que falou comigo assim, nossa senhora, você passa livro demais, tá? Então eu estou comprometendo a ficar quietinho na minha insignificância, mas aí eu lembro do livro, aí a gente fala. Tem um livro que chama Vida e Sexo, do Emmanuel com Chico Xavier. Eles são 26 mensagens curtas e vai tratar sobre a sexualidade numa visão espiritual e o impacto dela na nossa vida, como que é o nosso comprometimento com uma sexualidade responsável e qual é o impacto disso na nossa vida. É um estudo maravilhoso e é um estudo que, se a gente tiver adolescentes aí chegando na fase adulta, que já tem essa vivência da sexualidade, pode ser trabalhado, porque ele vai ensinar mesmo uma vivência de uma sexualidade responsável. É incrível. Eu vou falar porque eu, quando estava ali 16, 17 anos, a gente tem esse despertar da sexualidade, né, natural do homem, e aí a Silvéria, que era a pessoa que mais me orientava espiritualmente, assim, ela me deu esse livro de presente. E ela leu ele comigo. Aí você imagina uma pessoa de 16 anos falando sobre sexualidade como de 70, quase 80. Eu quase morria de vergonha. E aí, qual que foi a beleza disso? Foi ela mostrar que o errado não é a vivência da sexualidade, não é esse despertar, mas a responsabilidade com que a gente age, qual que é a ética que permeia a nossa vida sexual de uma forma ampla, tendo uma consciência de que somos espíritos e qual que é a implicação disso. É um livro que eu tenho muito carinho. A gente depois pode, quem sabe, pensar em estudá-lo aí, para a gente saber conversar sobre isso de uma maneira sem tabu, dentro da Casa Espírita. É com você, Soninha. Vamos lá. A estratégia básica para que se alcance esse resultado é a gratuidade absoluta de seu exercício. Neste particular, o preceito evangélico: dai de graça o que de graça recebestes. É específico para a prática mediúnica, porque proposto por Jesus exatamente quando travava para os discípulos:
recomendações referentes às líderes de intercâmbio espiritual, a que se deveria vincular no ministério fraternal socorrista, conforme Mateus 10:8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelis demônios, de graça recebestes, de graça dai. Se a gente recebe a mediunidade de graça, se você tem um dom para ajudar, para auxiliar o próximo, né? Por que cobrar? Né? Jesus saía pregando de graça, ele não cobrava nada. E era o merecimento de cada um, né? Então, às vezes ele dizia, a sua fé te curou. Então, se a fé de cada um cura, né? Jesus estava ali nos curando, dando-nos de graça. E se a gente tem, né, recebe de graça do Altíssimo a condição de auxiliar o próximo, né, se a gente vivencia todo, né, a espiritualidade ali com amor, por que não dar com amor? Por que receber algo em troca? Eu não estudei para ter uma mediunidade, eu não comprei, né, a mediunidade, o dom. Se ele veio para mim auxiliar. Ô, Soninha, sabe o que eu fico mais impressionado? É se eu falar assim, olha, Soninha, é R$ 50 uma consulta espiritual com mentor X. E se esse mentor não aparece, o que eu faço? Porque sem ele o médium não faz nada, porque sem ter a quem intermedia, o médium não serve para nada. Você imagina a vergonha que deve ser? Ou falar, não, Rosana, tá? R$ 50 a consulta, o espírito tal vai te atender, e na hora o espírito não aparece, então eu vou ter que fingir? Como é que eu faço um compromisso de uma responsabilidade que eu não tenho? Porque não cabe a mim. Gente, o médium sem o espírito é exatamente igual ao médium não ostensivo. Então, a gente tem que parar de mistificar isso como se fosse o ser médium. Gente, uma coisa que a gente traz muito forte na nossa casa, a mediunidade não é profissão. Vá trabalhar, sabe? Porque você nunca viu grandes médiums fazerem da mediunidade profissão. E a gente já viu inúmeros se perderem por fazer de mediunidade profissão. Então é só a gente olhar para as histórias que nos rodeiam. A gente vê aonde está certo e aonde está errado. Mas sabe o que me mostra esse parágrafo, Sonia? Que até eu fiquei rindo aqui enquanto eu estudava. O início. É uma gratuidade absoluta. Ok, mas eu posso não cobrar. Mas se eu ficar esperando elogio e gratuidade, se eu ficar achando que a pessoa que foi ajudada pela mediunidade me deve favor, é gratuidade? E se para eu exercer eu fico esperando uma homenagem da casa que eu frequento e que eu trabalho, é gratuidade, gente? Só não vai ser dinheiro, não vai ser retorno pecuniário. Então, assim, toda vez que a gente espera algo de troca, deve ser gratuito. Porque às vezes a gente para muito nessa ideia do dinheiro. Mas vai muito além. Quando eu deixo todo mundo puxar meu saco, não tem nada de gratuidade. E aí eu volto. A Jupira, uma amiga minha, ela fala muito isso. Você quer destruir com o médium, massageia o ego dele. E quando você massageia o ego, você está cavando a cova. E o pior, o médium adora ir para essa cova. Porque a gente é fácil de verdade, gente. Então, ó, fulano, parabéns, você tá exercendo muito bem a mediunidade. Mas parou aí. Ou você está educando cada dia mais sua mediunidade, colocando a serviço dentro daquilo que a própria espiritualidade orienta. Bom caminho. Mas, gente, não começa a fazer festa para médium, pelo amor de Deus. Fazer festa para médium,
ou ficar naquele trem de puxar saco e fazer 1000 elogios, você pode contar, porque na hora que ele cair na armadilha, quanto tempo ele fica de pé? Ele vai cair. E não se preocupe, a culpa vai ser sua também, não vai ser só dele. Oi, Nivaldo. Ô, Murilo, deixa eu fazer uma pergunta sobre esse assunto aí do médium. Eu já vi muitos casos, tratamentos espirituais, que eles fazem em um determinado local e pedem alimentos para doação. Como é isso nessa sua fala? Não, gente, a casa espírita não vive de amor. A casa espírita tem a Sim. conta de água, de luz. A gente pode pedir doações de finalidade para casa, não como moeda de troca. Se eu não levar o alimento, eu não vou ser atendido? Como aí? O que é isso? E se estiver faltando alimento na minha casa? Então, é um pedido de doação para manutenção da casa. Aqui na nossa casa, a gente faz isso. No início da reunião, gente, nós temos campanha do quilo. Quem puder doar alimento, nós aceitamos. Gente, nós estamos fazendo obra, estamos precisando de doação. Quem se sentir tocado e puder colaborar, procura um dos voluntários. Isso é manutenção da casa. Agora, gente, só vai receber orientação espiritual quem me dá um pacote de 5 quilos de arroz. Ô, gente, aí não. Aí é venda. Isso que eu Entendeu? estou perguntando. Aí eu já não concordo, não. Eu já Porque acho às vezes... que, inclusive, vai contra os princípios que o próprio Kardec coloca na codificação. Não, porque às vezes fazem grandes eventos, colocam lá o ingresso e você tem que levar 1 quilo de alimento. Se você chegar lá e não levar o quilo de alimento e não te deixarem entrar, aí já entra nessa outra parte. Mas vamos perceber outra coisa. Vamos pegar um exemplo dos congressos espíritas que tem pelas AMES. Normalmente se cobra o ingresso, sim. Mas vamos lá. Da onde que eles vão tirar dinheiro para pagar aluguel? A despesa como é que fala? Do palestrante que viajou, às vezes, de um estado para o outro para poder vir para cá, para poder fazer. Ô, gente, é onde a gente fala. A vida da espiritualidade é uma coisa, mas os recursos materiais para fazer um encontro gigante possível, iguais são lindos os encontros que nós temos a nível AME, que eu já fui, alguns, gente, tem custo. Agora, percebam, existe sempre parcelas de ingressos para quem não tem condição de contribuir. Então, assim, a gente também tem que entender que se todas as casas se comprometessem a fazer, por exemplo, uma promoção para ajudar a AME, não precisava de cobrar ingresso, não. Tinha que fazer inscrição só. Mas o problema é que a gente espera muito que o outro faça aquilo que não me tira da zona de conforto. Então, a gente tem que pensar A AME está vendendo ingresso? Tá. Mas a AME está deixando de fazer a papel dela enquanto função espírita? Não, porque as casas espíritas estão todas abertas. Então a gente tem que pensar um pouco nesse vai e vem. E não cair, gente, muito naquele estereótipo da rigidez. Porque senão a gente entra numa nova inquisição velada. A gente começa a condenar todo mundo. O que a gente está condenando não vem de mediunidade. Isso que eu falei, né? Não é referente aos eventos. Eventos agora, é uma coisa. Agora, eu estou falando quando tem o tratamento espiritual, é só em si o tratamento espiritual. Aí não, você está vendendo mediunidade. Aí eu já acho errado. Porque não é isso que a gente tem das grandes referências dentro da doutrina. Tá? Então, olhando para essas grandes referências, a gente vê qual é a condução mais correta, qual é a ética que permeia a nossa religião. Tá? Cleonice, você também levantou a mão. Ô, Murilo, então, no caso aí dessa cobrança que a gente vê aí, que dê de graça, que é de graça, a gente pode colocar essas questões que às vezes a gente vê ali nas propagandas, essas cartomânticas, né? Tipo assim, eu trago fulano 3 dias, cobro tanto e tal. Então, eu acredito que essa questão vai nessa relação, né? Vou contar um caso para vocês. Eu tinha um tio muito engraçado. E ele passou na Avenida Amazonas, e ele era viúvo. E a mulher falou com ele assim, deixa eu ler sua mão. Eu trago seu amor em 3 dias. Te cobro X reais. Ele falou, eu te dou minha casa. Mas eu quero ver você trazer. Gente, não se promete aquilo que não te compete. O médium de cura não promete cura. O psicógrafo não diz que o espírito tal vai manifestar para psicografar. O vidente não vai prometer que vai ver
o espírito que te acompanha. Porque toda manifestação depende do espírito, não depende do médium. Se não tiver espírito a manifestar, não tem utilização da faculdade mediúnica. Eu vou intermediar o quê? Então, existem... Aí a gente também tem que entrar em um segundo viés. Nós não somos a única religião que lidamos com mediunidade. Existem em outras religiões outros princípios éticos para lidar com a mediunidade. Então, vamos olhar para o contexto espírita. Porque religiões outras que têm outras formas de entender a mediunidade, outros princípios éticos que regem essa manifestação, que eles sejam os melhores dentro daqueles princípios onde eles professam. Para a vivência mediúnica espírita, nós temos também os nossos princípios. Então, por exemplo, você não vai ver a nós espíritas indo lá, acabou a palestra e fala, gente, consulta de tarô, R$40, tá? Não vai. Mas, por exemplo, se você for numa casa de uma outra denominação religiosa, isso pode ser natural. Quem está certo e quem está errado? Olha, no contexto espírita, isso não é bem visto. Porque nós temos outros princípios. Mas na outra casa, aquilo é comum. Aquilo é ético. Não está errado. Quando a gente olha para a cultura do outro com o nosso olhar, a gente sempre vai ser preconceituoso e julgador. Para a gente entender o outro, a gente tem que olhar com o olhar dele. Então, a gente não tem que ser suscetível a qualquer coisa, a gente pode ter opinião, mas entender que a cada um compete as próprias escolhas da própria vida. Acho que eu respondi, Leonice. Respondi, Nival? Soninha. Sim. Aí o que dá para entender, Murilo, na questão, né, de pior é aquele que do que fala, né, do que está lá prometendo trazer, né, a pessoa é quem acredita e vai, né, porque ele está sustentando uma crença lá deles. Acho que não. Todo mundo que procura tem uma dor. Às vezes eu não sei lidar com a minha dor. Vamos pegar um exemplo nosso, espírita. Vamos supor uma casa espírita que tem um trabalho de cartas consoladoras. O que é trabalho de cartas consoladoras em muitas casas que têm esse trabalho? As pessoas vão, tem uma palestra, e depois os médiuns psicógrafos ficam à mesa e recebem cartas dos familiares daquelas pessoas que estão ali. Se a gente vê o filme As Mães de Chico Xavier, a gente vai entender o que é isso. Então, mães recebem cartas dos filhos desencarnados. Se eu sou alguém que tem um filho desencarnado e não estou aguentando a minha dor, gente, e o luto é uma coisa real, ela não é uma coisa espírita ou não espírita, é humana, tá? Então, vamos supor que eu estou passando por esse luto. E aí, eu vou à casa espírita X que tem esse trabalho. Eu não vou ficar esperando a carta do meu filho, não, gente. Claro que eu vou. Eu posso até não receber, mas esperar eu estou esperando. A diferença é que o médium, num trabalho de cartas consoladores, não promete carta a ninguém. Manifesta o espírito que tem condição de manifestar. Tem uma cena do filme das Mães de Chico Xavier, lá no final, em que um espírito não tinha condição de não tinha condição de manifestar, mas pela vidência ele ouviu o que ele queria e orientou. Mas o Chico só falando sobre. Não teve carta. Então aí dá pra gente também fazer essa separação. Prometo ficar calado. Até porque, pelo jeito, pelo tempo, esse estudo também nós vamos gastar 2 dias. Mas eles costumam dizer que o telefone toca de lá para cá, né? Não é daqui para lá. Então, não é porque eu quero que eu vou receber, né? É a sintonia, né? E a espiritualidade que está naquele momento ali em sintonia com quem talvez vá receber e até mesmo com o médico que está lá, né? Psicografando, né? As cartas. Então, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo
26, já citado, justifica com lógica esse assunto ao argumentar que, não sendo a mediunidade produto de um ensino, de uma ciência, nem um médium responsável direto pelas comunicações, e que dá campo, mas os espíritos, não pode ele cobrar pelo que apenas transita pelo seu intermédio. Devemos entender essa gratuidade, não apenas no sentido literal, direto, de receber uma contrapartida em dinheiro, né, que já foi dito pelo Murilo, né, e já bem esclarecido, mas no sentido amplo de toda e qualquer retribuição, por mais discreta que seja. O trabalho do médium é do absoluto e total desinteresse, o que, aliás, representa no meio seguro de preservar-lhe a autonomia. É a consciência para que é atendida integralmente o programa traçado pelo alto para a sua vida. O permitir-se uma vivência fora dessas linhas de equilíbrio projeta-o inevitavelmente na sinomia, uma das mais graves agressões à consciência, porque atitude discriminatória e separatista. Há de se ter cuidado com os presentes, homenagens, favores, festas e comemorações, a pretexto injustificáveis. Esse parágrafo, né, todo, praticamente, a gente já foi dito, né? O Murilo já esclareceu muito bem, né, com a pergunta do Nivaldo e da Cleonice. Não há como negar que o melhor para si é viver com intensidade os deveres de sua prova ou missão, com independência, construindo assim, naturalmente, antídotos vigorosos contra a bajulação e a inépcia. No fazer o bem e cumprir fielmente os ditames da caridade, ele encontrará os verdadeiros irmãos, aqueles que fazem a vontade do Pai, reproduzindo aqui, respeitada as distâncias, a experiência de Jesus quando redarguiu, ensinando: quem são minha mãe e meus irmãos, senão os que fazem a vontade de meu Pai? Murilo. Não, pode falar. Depois eu falo. Não, pode falar, por favor. Eu não, o estudo é seu. O estudo não é nosso? É nosso, mas aí, hoje eu sou só atrevido. Então, pode ir, atrevido. Eu gosto da gente pensar sobre o que é simonia. Ele coloca assim, uma das mais graves agressões à consciência, porque a atitude discriminatória e separatista. Simonia é comércio de coisa sagrada, de venda de bens espirituais, muito comum na Idade Média. Nós já vendemos espaço, terra no céu, nós já vendemos perdão de pecado, nós já vendemos orações, mas isso discrimina, porque aí o pobre não vai poder receber isso, não? Ele separa. Por exemplo, nós já tivemos em nossos templos religiosos diversos ao longo da história, lugares separados para quem tinha condição financeira. Mas o autor coloca como uma das mais graves agressões à consciência, porque quando a gente age com simonia, a gente rompe com o sentido de fraternidade. A gente perde a consciência da igualdade de cada um de nós espíritos perante o Pai. A gente vai contra tudo que o Evangelho nos prega. Por isso que a ética, ela é importante para que a gente não volte a incorrer nos mesmos erros. E falando em doutrina espírita, quando eu me proponho, por exemplo, a vender a psicografia que eu recebi, eu estou vendendo algo sagrado. Gente, eu queria fazer uma sugestão. A partir desse parágrafo que a gente vai entrar,
a gente entra num segundo momento do texto. E aí nós gastaríamos mais uns 40 minutos aqui. O que eu quero sugerir? Da gente parar hoje e fazer mais um encontro na quinta. Ou no sábado, de manhã, de preferência no sábado, e só para a gente terminar esse texto. E aí a gente grava também e coloca lá para quem não conseguir assistir. Seria possível para vocês? Porque esse tema ele vai dar uma discussão nesse segundo momento. Para mim, sim. Para mim também, sim. Pode ser? Podemos fazer no sábado, Soninha? Podemos sim. Qual horário? Que horário, gente, que para vocês é melhor? Umas 9 horas? Você 10? não pode à tarde, então teria que ser na parte da manhã. É, de tarde eu tenho tarefa. Tem Qual atendimento horário? lá. A gente manda lá no grupo uma votação. Mais cedo. Não, gente. Oi, bom dia. Assim, lá para as 8 horas, às 9h30 tem terapia. Meu menino aí eu não posso, porque ele fica numa sala e eu fico em outra. Então vamos fazer o seguinte, a gente Mas faz se cedinho. for caso também, eu assisto depois gravado. Tá. Eu vou mandar lá uma enquete para a gente votar e a gente disponibiliza, só para a gente terminar. Ok. Ô Murilo, eu só quero te fazer uma pergunta aqui, em Pode falar. relação a esse coisa de vender aí antes. Não está, né, no nosso contexto julgar e tudo, mas uma coisa que aconteceu, por exemplo, na pandemia, as igrejas evangélicas vendendo óleo ungido contra o Covid, né? O que dizer sobre isso, assim? Porque eles vendiam. Na pandemia eu também vi casa espírita vender orientação espiritual. É um mau uso da religião. A religião não está errada, não. O religioso, sim. Sim, O religioso erra, a gente erra. Mas se você for olhar os princípios do protestantismo, que é a origem da comunidade evangélica, não tem nada disso. Se a gente for referenciar Kardec, também nós fazemos um tanto de coisa errada. Durante as casas. Então, assim, vamos olhar. E é bom a gente refletir sobre isso, porque a gente impede que a gente faça a mesma coisa. E aí, é por isso que eu estou sugerindo a gente dar uma parada agora no texto, porque nesse segundo momento, a gente vai entrar em vários assuntos polêmicos de ética dentro de casa espírita. Oi, Rosana. Naquele momento da pandemia também serviu de consolo para muita gente. É o que a Essa gente falou da dor, troca, né? porque ficaram todos desesperados e aquilo era um consolo, era uma forma de se proteger até espiritualmente, pensando-se assim, né? Gente, a gente também tem que pensar uma outra coisa. A gente não é ludibriado, a gente também não erra com a questão de quando eu recorro a esse tipo de coisa querendo errar. Eu quero diminuir minha dor, minha angústia, meus medos, tá? Então a gente vai pausar agora, porque a gente vai entrar em muito assunto polêmico na semana que vem, no sábado. Preparem, porque eu vou encher vocês de perguntas sobre as nossas ações dentro das nossas casas, para a gente refletir se a nossa conduta é ética ou não. Pode ser, então? Sim. Ok. Rosana, faz a prece para nós. Senhor, através dos seus ensinamentos, estamos aqui mais uma vez te agradecendo pelo que estamos recebendo em teu nome e que possamos, através das nossas preces, através do nosso conhecimento, podermos auxiliar a cada um dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Obrigada, Senhor. Estejamos aqui, reunidos em teu nome, por muito e muito mais tempo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. graças a Deus. Vou parar a gravação aqui, só um pouquinho.